Você já imaginou existir um aparelho capaz de ver o passado exatamente como ele aconteceu? Não como em livros, não como em filmes, mas ao vivo. Com imagens reais, vozes reais, rostos reais. Agora imagine que esse aparelho não só existiu, como teria sido criado dentro do Vaticano, e que depois disso simplesmente desapareceu. O que você faria se descobrisse que alguém pode estar observando toda a história da humanidade, inclusive momentos que jamais deveriam ser vistos? Fica comigo até o final, porque o mistério do cronovisor fica cada vez mais assustador. Durante séculos, a humanidade acreditou que o tempo era uma linha reta, passado, presente e futuro. Mas, e se o tempo não fosse uma linha? E se ele fosse um arquivo? Algo que pode ser acessado, revisitado e talvez até manipulado? Essa é a base do mistério do cronovisor. Um suposto dispositivo capaz de visualizar eventos do passado com precisão absoluta. Nada de interpretações, nada de suposições. A ideia era simples e aterradora: ver exatamente o que aconteceu. O nome cronovisor vem da junção de cronos, em tempo, e visor, algo que permite ver. Literalmente um visor do tempo. E tudo isso começa com um homem chamado Padre Pellegrino Ernetti. Ernetti não era um padre comum. Ele era teólogo, exorcista, historiador e também cientista. Especialista em música antiga e interessado profundamente em física quântica. Algo extremamente raro dentro da igreja. Segundo Ernetti, na década de 1950, ele participou de um projeto secreto junto com outros cientistas renomados. Alguns deles, segundo ele, vencedores do Prêmio Nobel. O objetivo era ousado: desenvolver uma máquina capaz de captar ondas residuais do passado. A teoria era a seguinte: tudo no universo emite energia, palavras, imagens, ações, emoções. Nada simplesmente desaparece. Essas informações ficariam registradas no próprio tecido do espaço-tempo. O cronovisor funcionaria como um receptor, ajustando frequências temporais da mesma forma que um rádio sintoniza estações diferentes. Se você ajustasse corretamente, poderia sintonizar qualquer época da história e assistir. Ernetti afirmou que presenciou eventos impossíveis de serem inventados. Disse que viu discursos de Napoleão, rituais da Roma Antiga, apresentações teatrais da Grécia Clássica. Mas o relato mais chocante veio depois. Segundo ele, o cronovisor foi usado para observar Jesus Cristo, a crucificação, o sofrimento, o rosto. Ele chegou a divulgar uma imagem que afirmava ser o rosto de Jesus capturado pelo cronovisor. A imagem causou polêmica imediata. Anos depois, disseram que ela se parecia demais com uma escultura moderna. Coincidência? Ou uma tentativa clara de desacreditar algo que jamais deveria ser revelado? O Vaticano oficialmente negou tudo. Disse que o cronovisor nunca existiu, que tudo não passava de especulação. Mas existe um detalhe perturbador. O Vaticano nunca puniu Ernetti, nunca o processou, nunca o excomungou. Ele continuou sendo padre até sua morte. E antes de morrer, teria dito algo arrepiante: o cronovisor é real e é perigoso demais para a humanidade. A partir daí, as teorias começaram. A mais conhecida diz que o cronovisor foi confiscado pelo Vaticano e guardado em algum local secreto, talvez nos arquivos subterrâneos, onde documentos proibidos são mantidos longe do mundo. A lógica é simples. Se alguém pode ver o passado, pode destruir religiões, governos e versões oficiais da história. Imagine assistir à fundação de impérios e perceber que tudo foi construído sobre mentiras. O caos seria imediato. Outra teoria afirma que o cronovisor não apenas vê o passado, mas também o futuro. Se o tempo é um campo contínuo, por que apenas olhar para trás? E se eventos futuros também puderem ser acessados? Guerras, colapsos, o fim da humanidade. Alguns acreditam que decisões globais já foram influenciadas por informações vistas através do cronovisor. Mas agora entramos nas teorias realmente assustadoras. Existe uma hipótese de que o cronovisor não apenas observa, mas interfere, não alterando diretamente os eventos, mas sendo percebido. Sombras fora de lugar, sensações estranhas, visões inexplicáveis. Alguns teóricos acreditam que aparições sobrenaturais, anjos e demônios descritos ao longo da história, podem ter sido, na verdade, observadores do futuro, usando algo semelhante ao cronovisor. E se profetas não recebiam mensagens, mas estavam sendo observados? Agora imagine algo ainda pior. E se o cronovisor não mostra o passado,
mas cria uma cópia funcional da realidade passada? Quando alguém observa um evento, esse evento passa a existir novamente de alguma forma. Isso levanta uma pergunta aterradora. Essas pessoas sabem que estão sendo observadas? E quando o chronovisor é desligado, o que acontece com esse mundo recriado? Alguns acreditam que isso seja uma forma constante de criação e destruição de realidades. Outros vão ainda mais longe. Há quem diga que o chronovisor nunca foi destruído. Ele apenas evoluiu. Hoje não seria mais uma máquina física, mas um sistema global. Computadores quânticos, inteligência artificial. Satélites, tudo conectado para observar passado, presente e futuro. E se decisões globais não são tomadas por humanos, mas por previsões baseadas no que já foi visto? Agora a teoria mais perturbadora. E se você já foi observado? E se momentos da sua vida já foram assistidos por alguém em outro tempo? Talvez sonhos estranhos, sensação de estar sendo observado, déjà vu. O próprio Ernet teria alertado. O cronovisor destruiria o conceito de livre-arbítrio, porque se o futuro pode ser visto, então ele já está decidido. E talvez seja por isso que o chronovisor precisou desaparecer. Não porque não funcionava, mas porque funcionava bem demais. Mas o mistério não termina aqui, porque existem relatos de que o chronovisor foi usado para responder perguntas ainda mais proibidas. Uma dessas teorias envolve criaturas que oficialmente nunca existiram. Os dragões. Relatos medievais descrevem dragões com detalhes impressionantes. Culturas diferentes, sem contato entre si, descrevem criaturas extremamente parecidas. A teoria diz que o cronovisor foi ajustado para observar períodos antigos, onde répteis colossais ainda coexistiam com humanos. Os chamados dragões não seriam seres místicos, mas sobreviventes da era dos dinossauros. Isso explicaria por que essas imagens jamais poderiam ser reveladas. Outra teoria envolve o Titanic. Segundo alguns relatos, o cronovisor teria sido usado para observar os momentos finais do navio. Mas as imagens mostrariam coisas que não constam nos registros oficiais. Luzes estranhas no céu, sombras no oceano, reações inexplicáveis de passageiros antes da colisão. E se o Titanic não foi apenas um acidente, mas um evento observado e previsto? Agora vamos ao fim dos dinossauros. O consenso fala de um asteroide, mas o chronovisor teria mostrado algo diferente. Explosões múltiplas, alterações abruptas na atmosfera, objetos no céu que não se comportavam como corpos naturais. Isso levou à teoria de que a extinção pode ter sido resultado de uma interferência externa. E isso conecta diretamente com outra teoria proibida: alienígenas. Segundo essa hipótese, civilizações avançadas teriam visitado a Terra milhares de anos antes da humanidade moderna. Alguns deuses antigos descritos em textos sagrados poderiam, na verdade, ser visitantes de outros mundos. Agora chegamos a um dos pontos mais delicados: a Arca de Noé. O cronovisor teria confirmado um evento catastrófico global. Águas subindo rapidamente, civilizações sendo destruídas. Mas o detalhe mais assustador estaria no céu. Entidades observando tudo do alto, o que nos leva aos anjos. E se os anjos não forem seres espirituais, mas entidades que existem fora do nosso fluxo de tempo, figuras luminosas que parecem não obedecer às leis físicas, seres que sabem quando estão sendo observados. E por fim, a teoria mais inquietante. E se o cronovisor revelou que nunca estivemos sozinhos? Que alienígenas não são visitantes recentes, mas observadores antigos, e que em algum momento o chronovisor começou a mostrar algo ainda pior, que aquilo que estava sendo observado percebeu que estava sendo observado de volta. Talvez o cronovisor não tenha sido desligado por segurança humana, mas por medo. E agora fica a pergunta final: se você tivesse acesso ao cronovisor, você realmente teria coragem de olhar? Se esse vídeo te prendeu até aqui, deixa o like agora. Isso ajuda demais o canal. Se inscreve para não perder os próximos mistérios.